Fala pessoal, tudo bem? Professor Gustavo. Galera, vamos dar sequência no nosso conteúdo de eletrônica digital, tá? Então hoje nós vamos falar sobre circuitos lógicos. Então, na aula passada, nós vimos primeiro portas lógicas, né? Nós aprendemos lá sobre a porta NOT, a porta AND, a porta OR, e depois a combinação delas, né? A NOR, NAND, a SHOR e etc. Todas aquelas portas que vocês viram. Nós vimos também que as portas elas têm expressões, né? Eu posso representar com um símbolo, mas eu também posso representar ela por meio de uma expressão, né? Deixa eu só fechar meu Telegram aqui, que senão vai ficar gravando na tela de vocês. Legal. Então a gente viu lá, né, que a gente pode representar tanto por símbolo quanto por expressão e que também eu posso utilizar uma tabela para poder representar a minha porta lógica. Lembram disso? Então, na aula de hoje, nós vamos ver circuitos lógicos, tá? O que são circuitos lógicos? Eu vou pegar aquelas portas que a gente viu na aula passada e vou combinar elas. Eu vou construir circuitos. Ah, professor, mas para que você vai construir circuito, né? Esse é o tema da nossa aula de hoje, tá? Então, uma rápida introdução aí, né? Que a gente pode combinar as portas lógicas para obter circuitos lógicos, que foi o que eu acabei de falar para vocês. E esses circuitos, eles têm a finalidade principal lá de atender algumas necessidades. Como assim, professor? Que necessidades? Ah, depende, sei lá. Imagina lá numa indústria, você precisa de um sensor que tem que medir pressão, tem que medir temperatura e tem que medir velocidade do motor. Aí quando o motor atinge 50 km por hora, a temperatura é de 30 graus e a pressão é de 1 bar. Você tem que executar determinada ação. Você pode utilizar as portas lógicas para fazer isso. Então são essas situações que nós utilizamos os circuitos combinacionais. São situações em que nós temos que pensar logicamente, né, como uma operação que nós faríamos com a cabeça, a gente deixa com que os circuitos integrados executem, tá? Então a gente consegue lá obter vários resultados, né, de acordo com as variáveis de vantagem, de acordo com as combinações que nós fazemos entre essas portas, tá legal? Detalhe importante que eu quero que vocês gravem, tá? É que qualquer circuito lógico, absolutamente qualquer um, a gente consegue escrever com apenas 3 portas, tá? Que é a porta AND, a porta OR e a porta NOT. Qualquer uma dessas 3 pode escrever qualquer circuito. Ah, o circuito mais complexo do mundo. Dá para escrever com essas 3, tá? Por isso que essas 3 portas são conhecidas também como portas fundamentais, tá bem? Justamente por causa disso, eu consigo fazer qualquer coisa com ela. Não me interessa a complexidade, pode ser o mais simples do mundo, pode ser o mais complexo do mundo, eu consigo. Ah, vai dar um circuito imenso? Provavelmente vai dar. Mas a gente vai ver nas próximas aulas que a gente consegue simplificar esses circuitos. E do mesmo jeito, acaba sendo escrito conforme as 3 portas, tá? Mas, professor, você não falou que eram 7 portas lá na outra aula? São 7 portas. Mas lembra lá que pelo menos 3 são combinações, né? 3 delas são combinações da porta NOT com as outras portas, e as outras 2 são combinações entre as portas, né? Entre porta E e porta NOT, que a gente viu lá na nossa aula ao vivo. Para quem não participou, a aula está gravada lá, beleza? Então, só relembrando aí os nossos símbolos, tá? Então temos aí o nosso símbolo da nossa porta E, que é a porta AND, tá? O símbolo da nossa porta OR, que é a porta OU, e o símbolo da porta NOT, né, que é a porta NÃO, que ela inverte o sinal. E daí temos as expressões dela, tá? Então lembra lá que a porta E a gente escreve como se fosse, não é como se fosse uma multiplicação. A porta NOT a gente escreve como se fosse uma barrinha em cima, né? Que significa inversão. Então sempre que vocês encontrarem uma barrinha em cima de alguma variável, significa que é uma porta NOT que está invertendo ela, tá? E por fim, a nossa porta OU a gente escreve como se fosse uma adição. Lembra lá que a gente usa isso aqui para facilitar a montagem da tabela verdade, tá bem? Aí podemos obter, né, com base no nosso circuito, a nossa expressão booleana. Como assim expressão booleana? Ó, isso aqui que está marcado aqui, né? Saída igual a A mais B, saída igual a A barrado, saída igual a A vezes B. Isso aqui é uma expressão booleana, legal? Então é a forma que eu tenho de escrever a operação que eu estou fazendo, em forma de uma expressão. Só que aqui eu estou falando em uma porta apenas, eu estou falando apenas da porta E, eu estou falando apenas da porta OU, eu estou falando apenas da porta NOT, legal? A partir do momento que a gente combina essas portas, a gente tem uma expressão booleana que vai definir o circuito lógico. Tá? Então eu pego todas aquelas portas que eu coloquei,
vou pegar a expressão de cada uma e vou agrupar numa única expressão, como se fosse uma expressão matemática. Lembra lá que a gente pega uma função, pega uma expressão do segundo grau, tem x ao quadrado, praticamente a mesma coisa, só que a gente vai trabalhar com níveis lógicos, tá bem? Então a gente consegue obter um resultado final com uma expressão. Ou seja, perceba que a partir de agora a gente consegue escrever de várias formas, né? Eu posso escrever um circuito com desenhos, que é utilizando esses símbolos, eu posso escrever um circuito como uma expressão, né? E também eu posso escrever como uma tabela verdade, mas isso aí vai ficar para a parte 2, tá bem? Dessa aula de hoje. Dá para outra semana. Então, vamos lá. Então, a expressão booleana, a gente obtém lá o resultado final do nosso circuito, né? A gente escreve na forma de uma expressão, tá? Como a gente faz isso? A gente tem que analisar o circuito passo a passo. Dá para analisar direto? Até dá, mas particularmente, confia em mim que eu tenho bastante experiência nisso, faz muita confusão. Então é melhor analisar porta a porta, passo a passo, para entender o que está acontecendo no circuito e daí sim obter a expressão final. É muito mais fácil, pode ser até que demore um pouquinho, mas depois que pega o jeito, depois que pega o embalo da coisa, vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? A gente vai analisar passo a passo o nosso circuito para poder obter a expressão final dele. E vamos direto para exemplo, tá? Vou pegar alguns exemplos aqui, cada vez dificultando um pouquinho mais para vocês pegarem o jeito da coisa, tá? Aí na lista de exercícios, vocês fazem os exercícios lá para poder aprender bem isso aqui. Por que eu preciso que vocês aprendam bem? Porque no próxima semana nós vamos ver a partir de tabela. Então vou pegar o meu circuito, tá? E vou encontrar a tabela verdade desse circuito. Lembra que a gente consegue relacionar, né, todas as opções numa única tabela. Só que para mim fazer isso eu preciso saber a expressão, tá? Ah, professor, mas e se eu não tiver expressão? Nós vamos ter que encontrar. Ah, professor, mas e se eu tiver tabela e não tiver o circuito nem expressão? Nós vamos ter que encontrar. Tá? Então, cada aula a gente vai dificultando cada vez mais. Só que assim, é um conteúdo fácil. A única coisa que precisa é acompanhar, tá? Passo a passo, porque não tem muito segredo. É receita de bolo, tá? Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aí. O que está acontecendo aqui? Vamos analisar esse circuito, né? A gente tem 3 variáveis de entrada aí. Deixa eu só voltar aqui por causa da câmera. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui, que senão vai ficar me cortando. Na verdade, a câmera está na minha tela. Deixa eu ajeitar para cá. Ó. Só um pouquinho, galera. Problemas técnicos acontecem de vez em quando. Beleza, acho que aí vai. E talvez não caia. Então, analisando esse nosso circuito, deixa eu só pegar o grifar texto. Nós temos aqui 3 variáveis de entrada. Ah, professor, mas lá na aula passada você só mostrou 2. Sim, mostrei 2. Mas percebe que as portas lógicas elas continuam com 2 entradas. Né? A única questão é que eu estou pegando um sinal um sinal A, um sinal B e um sinal C. Depende de qual sinal eu estou pegando, mas todas elas permanecem com 2 entradas, tá? Então, como que a gente vai fazer a análise? Lembra que eu falei que a gente faz passo a passo, tá? Então a gente começa mais da esquerda, a gente vai começar mais da esquerda, vamos ver o que está acontecendo e vamos indo em direção à nossa saída S, para poder obter essa expressão, tá? Então, a primeira coisa que nós temos, né? A primeira porta lógica que nós temos aqui é essa porta E, a nossa porta AND. Lembra lá que a porta E a gente trata como se fosse uma multiplicação, né? Então, a gente sabe que é uma multiplicação. Uma multiplicação entre quem? Quais variáveis a minha porta AND está pegando? Ó, perceba que uma perninha dela está lá na nossa variável A e a outra perninha dela está aqui na nossa variável B. Então, a operação que eu tenho aqui é A e B. Tá legal? Então, essa aqui é a operação que essa porta está fazendo. Está pegando a porta A, fazendo a comparação, né? E B, tá? E aqui na saída, o que vai ser aqui na saída, professor? A saída dessa porta vai ser justamente essa expressão aqui, tá? Então, essa expressão que eu obtenho é o resultado que essa porta está fazendo. Então, seguindo a linha aqui, né? Vamos seguir essa linha. Perceba que esse resultado que eu acabei de encontrar, ele passa a ser a variável dessa minha porta OU. Tá legal? E qual que é a outra variável, professor? A outra variável é a nossa perninha C. Perceba que está conectado na C. Então, essa porta aqui, né, ela está fazendo uma operação entre o resultado da porta anterior, que é essa porta E a nossa variável C. Ah, professor, ficou muito complicado. Ó, presta atenção, tá? Então, a gente sabe que essa porta aqui, a gente trata ela como se fosse uma adição, né? Uma adição de quem? Quem que é a primeira variável que está entrando nessa minha porta U? É o resultado da nossa porta E, que é A e B, né? A vezes B, vamos tratar assim. Então, ficaria assim, ó, A e B, tá legal? Mais, né? Porque é a operação que caracteriza essa porta, tá? Mais a nossa variável C, que é o que está entrando na outra perninha, tá? Então, essa aqui
é a expressão que essa porta está realizando, tá legal? E a saída, né? A saída S é o quê? É justamente isso que a gente encontrou, tá? Então a nossa saída vai ser igual, né? A e B ou C, tá? É assim que a gente lê, tá? Mas a gente escreve dessa forma. Então, essa é a nossa expressão de saída aí desse nosso circuito, ou seja, se eu tiver esse circuito, eu posso representar ele dessa forma. Ah, professor, mas eu só tenho essa forma de expressão e não tenho desenho circuito. Não tem problema, você consegue obter esse desenho a partir dessa expressão, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, tá legal? Então perceba que é exatamente como eu falei, né? Passo a passo. A gente pega a porta lógica ou as portas lógicas que são mais próximas da nossa entrada, tá? E vai acompanhando o que vai acontecendo em cada uma dessas portas. E a gente vai combinando elas até chegar no resultado final. Tá? Então, por isso que ela é uma lógica combinacional. Legal? Porque a gente combina, a gente faz combinações. Então, realizamos aí o nosso primeiro exemplo. Tá? Vamos para o nosso segundo exemplo aí. Ó. Já dificultou um pouquinho, né? Colocou uma porta a mais. Lá tinha duas, aqui já tem três. Tá? Mas perceba que a essência é a mesma. Né? Nós temos aqui a nossa porta E. Né? Nós temos aqui uma porta norte. Lembra que a porta norte ela inverte. Tá? Então, eu represento com uma barra. E aqui no final nós temos uma porta OU. Tá? Lembra lá que é uma adição, o E é uma multiplicação e o NOT é uma barra em cima. Tá? Como que vai ser o resultado? Ó, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Primeiro a nossa porta E. A nossa porta E ela está pegando a variável A e está pegando a variável B. Então a gente vai escrever assim, ó, A e B. Tá legal? Depois, né? Antes da gente passar para a porta OU, que está mais à direita, perceba que a gente tem alinhado aqui, né? Às vezes pode não estar alinhado, mas tem alinhado aqui a nossa porta norte, que está mais próxima das nossas variáveis. O que ela está fazendo? Ela está pegando a nossa variável B, tá? E está invertendo, tá legal? Então, a gente tem um B barrado, que a gente chama. Então, quando tem a barrinha em cima, a gente fala que é barrado, né? Tem uma barra em cima. Então, B barrado, tá? E no final, o que vai sobrar? Então, a gente sabe que a saída S é o resultado dessa minha porta OU. E quais são as variáveis de entrada nessa minha porta OU? É a saída da nossa porta E, que está aqui, né? E a saída da nossa porta norte, né? Que está aqui. Tá legal? Então, o resultado final, a nossa saída, vai ser quem? Primeira variável que está entrando, A ou B. Tá? Mais, né? Porque representa a porta ou, B barrado, que é a outra variável que está entrando. Então, essa aqui é a nossa expressão booleana, tá? Nossa expressão combinacional desse meu circuito. Então, estou representando três portas lógicas com essa expressão. Professor, tem que colocar parênteses? Coloca, tá? Sempre coloca parênteses, porque evita que a gente se perca. Aí, fora que parênteses, ele mostra quem tem que ser feita a operação primeiro. Se eu for ler essa expressão, né, a gente está lendo essa operação aqui. O que eu estou fazendo primeiro aqui? Primeiro eu estou fazendo A ou B. De fato, né? A primeira porta lógica que eu tenho no meu circuito é a porta I. Eu estou fazendo A e B, né? E depois o que eu estou fazendo? Eu estou somando, né? Eu estou comparando, fazendo uma comparação OU com a nossa porta B barrada, tá? Estou barrando a entrada. Tá legal? Então, perceba que é análise passo a passo. Vou repetir isso em todo exemplo, tá? Que eu quero que você grave isso. Faz com calma, analise o que está acontecendo para não fazer caquinha, beleza? Vamos para o nosso terceiro exemplo agora, né? Professor, complicou demais agora. 4 portas lógicas. Tudo bem, 4 portas lógicas, mas o resultado, né, a forma de analisar e de obter a nossa expressão vai ser exatamente a mesma. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, nós temos aqui uma porta, né? O desenho da nossa porta OU. Legal? Só que, detalhe, perceba que tem uma bolinha na frente. Lembra lá atrás, eu mostrei para vocês que quando tem uma bolinha na frente, significa que a gente inverte o resultado. Toma cuidado com isso, tá? Aqui embaixo nós temos uma outra porta OU, né? Só que também tem uma bolinha, ou seja, também vou inverter o resultado final, tá legal? E aqui nós temos uma porta NOT, né? Então eu vou inverter a nossa variável. E daí temos a nossa saída, que é uma porta E, tá? Mas também tem uma bolinha na frente, ou seja, eu também vou inverter o resultado final, tá legal? Então vamos analisar o que está acontecendo em cada porta, tá? Primeira porta é uma porta OU, trata ela como se fosse uma porta OU. Ela está pegando a variável A, né? E a segunda variável que está entrando nela é a B, então A ou B, tá legal? Bota um parênteses lá. O resultado dela, A ou B, que é a nossa saída, está sendo invertida por essa bolinha.
Então lembra que quando alguma coisa é invertida, a gente coloca uma barra em cima. Tá? Então essa é a forma de escrever o resultado dessa porta. A ou B barrado, tá? Porque eu estou invertendo a saída. Legal. Aí vamos para a segunda parte, né? A segunda porta eu tenho essa aqui, só que essa aqui ela depende dessa outra porta aqui, então vamos analisar ela primeiro, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a variável C, né? E estou invertendo ela, tá? Então aqui vai ficar um C com uma barrinha em cima, tá bem? Joia. Aí vamos para a próxima porta, que é essa porta que está aqui. Quais são as variáveis de entrada dessa porta? Ó, segue a perninha, está pegando lá a variável B, né? Está pegando a mesma variável aqui, a variável B. Então eu tenho B, vamos colocar aqui, ó, B, ou, né? Aliás, aqui eu errei, perdão, ó, aqui ou é mais, né? Mais, tá? Tenho B ou C barrado, né? Por que C barrado? Porque é a saída dessa outra porta, ó. Estou entrando com C, estou invertendo, né? E essa saída invertida está na entrada dessa porta. Então, estou entrando com a variável B e estou entrando com a variável C invertida, tá? Coloco um parênteses em tudo. E o resultado disso aqui, a saída dessa minha porta, está sendo invertida. Então, estou invertendo tudo isso aqui, ó. Tá legal, ó? Então, estou pegando B mais C barrado e estou barrando tudo. Tá? Não é barrar de parar, né? É barrar de colocar uma barra em cima de inverter o resultado. Legal. E agora o nosso resultado final é a nossa operação E. Então, vou pegar a operação E e quais são as variáveis de entrada? É o resultado da saída dessa porta que a gente tem aqui, o resultado da saída dessa porta que nós temos aqui, tá? E esse resultado final a gente está invertendo, tá? Então, a nossa saída aqui, ó, vai ser igual a quem? Primeira variável, tudo isso que está aqui, né? Vamos escrever lá, ó, A ou B barrado, tá bem? Operação que essa porta lógica faz é uma multiplicação, tá bem? Então, símbolo da multiplicação lá. Segunda variável que está entrando é todo esse cara aqui, né? Então, abre parênteses, B mais C barrado e tudo isso aqui barrado. Só que, professor, não está invertendo tudo na saída? Sim, está. O que eu faço? Coloco uma barra em cima de todo mundo, tá? Então, pego lá e ó, horrível isso, né? Mas boto uma barra lá em cima. Então perceba que este circuito, tá? Eu posso escrever desta forma aqui. Professor, mas eu só tenho expressão. Tranquilo, consegue obter o circuito, tá? É só analisar o que está acontecendo. Então a gente sabe que se a gente fosse olhar isso aqui, né? A gente fosse fazer uma análise aqui, só adiantando um pouquinho o conteúdo, o que eu faria para desenhar esse circuito? Olha, para começar a gente sabe que temos uma porta E, né? Uma porta E grandona, que vai receber tudo. Quem são as variáveis que está entrando nela? É tudo isso aqui, tá? E tudo isso aqui. Ah, o que está acontecendo com cada variável? Essa primeira está sendo barrada e essa segunda está sendo barrada. E dentro dessas variáveis, essa aqui está sendo barrada. E no final, tudo isso aqui está sendo barrado. Ficou confuso, professor? Não tem problema. Tá calmo que na semana que vem a gente vê isso aqui, tá? E eu apaguei tudo sem querer aqui, tá? Deixa eu escrever de novo. Problemas acontecem. Vamos lá, então nossa saída, né, só para recapitular, já que eu apaguei tudo. Então vai ser a primeira variável, que é essa variável aqui, né, A mais B barrado. Ó, A mais B barrado. O E, né, E, estou fazendo confusão aqui com o nome. Então E, a outra variável de entrada, né, B mais C barrado, tudo isso barrado. E este resultado final, a nossa saída, está barrado. Então, isso aqui. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Tá? Não vou passar muito conteúdo porque eu sei que isso aí vai gerar um pouco de confusão. Tá bem? Então, senta lá, assiste com calma essa aula, volta, presta atenção no passo a passo, como é que faz, e pega a lista de exercícios e ó, descasca ela. Aproveite, faça, manda mensagem para mim se estiver com dúvida, para poder aprender bem como é que faz isso aqui. Tá legal? Aí na próxima aula a gente vê a segunda parte, tá? Que vai ser a tabela verdade, e obter o nosso circuito, obter a expressão a partir da tabela ou de acordo com o que o exercício fornecer para nós. Então, ao que vem a gente dificulta um pouquinho, tá legal? E se possível, né? Vamos marcar uma aula ao vivo, provavelmente fora semana que vem na outra, que daí a gente combina as duas partes da aula para fazer uma aula ao vivo só no nosso simulador. Beleza, pessoal? Então, fico por aqui, né? Qualquer coisa, dá aquele grito, manda e-mail, manda mensagem, sinal de fumaça, tá? Tenha uma boa semana, um bom descanso e bons estudos. Até mais!